Bem-vindos à Soma dos Dias, um podcast do Negócios. Eu sou o Diogo Mendo Fernandes. Neste episódio olhamos para o investimento histórico da chinesa Galp em Sines. São 2 mil milhões de euros para uma fábrica de baterias de lítio que pretende empregar 1.800 pessoas. Vamos ainda falar do fim do projeto da Galp e da Northvolt e da mina em Boticas que está a ser explorada pela Savana. Depois olhamos para a Comissão Europeia, que deverá responder na próxima semana às tarifas impostas pelos Estados Unidos. Comigo estão a Bárbara Silva e o Paulo Ribeiro Pinto. Esta é a Soma dos Dias. Começamos com o investimento da chinesa Galp em Sines. Além deste investimento, o Ministro da Economia já antecipa que fornecedores da empresa venham investir em Portugal e que este projeto se enquadre no regime europeu de incentivos à reindustrialização. Comigo está a Bárbara Silva, jornalista do Negócios. Bárbara, olá. Qual a importância e o que é que perspectivas para esta Auto-Europa das baterias? Olá, Diogo. De facto, chama-se Auto-Europa das Baterias, ou é assim denominada informalmente, porque de facto o Governo espera que este investimento da chinesa Galp tenha o mesmo impacto e a mesma, os mesmos resultados na economia portuguesa que teve precisamente a vinda da Auto-Europa em 1991, estamos a falar quando isso aconteceu, a fábrica de Setúbal, foram 2,3 mil milhões de euros de investimento, isto feita a conversão a valores atuais, e houve apoios ao investimento de 651 milhões. No que diz respeito agora à Galp, em 2025, estamos a falar de 2 mil milhões de investimento, e mais ou menos até um valor que poderá ir até 350 milhões de apoios ao investimento. Pedro Reis disse esta semana no lançamento oficial do projeto que não é necessariamente esse o valor que será, até porque o contrato ainda deu entrada agora esta semana na AICEP e portanto ainda vai ser avaliado o que é elegível, o que não é elegível, mas portanto esse é o valor até onde podem ir os apoios. Mas de facto fala-se de a Galp diz que é um investimento histórico. Pedro Reis fala até de um Big Bang do investimento que só acontece de vez em quando, e de facto é esperado um impacto na economia grande. Vão ser criados 1.800 empregos. É estimado que quando a fábrica estiver operacional, a primeira fase deverá arrancar já em 2026, depois totalmente operacional em 2028, que a fábrica seja, ou o que resulte da fábrica seja equivalente a 4% do PIB português. Do lado da Galp, portanto, há muita confiança em Portugal. Portugal é um bom hub, portanto, a localização, tem o Porto de Sines, Porto de Águas Profundas, está virado para o Atlântico e para a América, e também é um hub para exportar para a União Europeia, e portanto mesmo a chairwoman da Galp disse que isto basicamente é só o início da parceria com Portugal. Pedro Reis de facto frisou muito a importância deste investimento, disse que era um projeto que uns começaram, que outros entregam para o futuro, fazendo referência também que isto foi um processo que começou com o anterior governo, e disse precisamente que a chairwoman lhe tinha confidenciado, precisamente no evento de lançamento, que na sala estariam fornecedores da Galp que já estavam a olhar também para Portugal para investir. Quais esses fornecedores e esses possíveis investimentos, não disse, também guardando um bocadinho o jogo. Há também um antecedente aqui nos projetos de lítio, com o projeto da Galp com a Northvolt. O projeto Aurora era suposto ter sido criada uma refinaria de lítio em Setúbal, mas esse projeto acabou por cair. Faz sentido que um projeto avance sem o outro? Pedro Reis respondeu a essa pergunta esta semana. O ministro disse que sim, basicamente que sim, que podem funcionar isoladamente, mas disse também que
o objetivo é que Portugal consiga captar, portanto, a cadeia de valor. Interessa a Portugal ter as minas, ou seja, ter a extração de lítio, porque existe lítio em Portugal. Interessa também ter a refinação desse lítio e depois interessa ter a fábrica que produz as baterias. Portugal vai começar pela fase final da cadeia de valor, não é? Pela fábrica, o que significa que o lítio e os outros componentes que a Calbe, por exemplo, precisa para fabricar as baterias em Portugal não serão produzidos cá, ou seja, não será a indústria que beneficiará o país. Virão muito provavelmente da China, ainda que o ministro tenha dito que a Calbe estará também a olhar para o lítio, depois para o lítio português que há de vir. Em relação à Galp e à Northvolt, de facto, foi em 2024 uma espécie de um golpe duro, por assim dizer, para as empresas, mas também para o país, que perdeu esse projeto e esse investimento. Foi uma joint venture que foi firmada em 2021 entre a Galp e a sueca Northvolt, que fabrica baterias e que quer ser, no fundo, a rival da Tesla na Europa. Houve vários avanços, vários recuos, chegaram a criar uma empresa que com sede em Portugal, que é a Aurora, mas de facto a Northvolt entrou em sérias dificuldades financeiras. O Estado sueco não fez o resgate à empresa e no início de 2024 a Northvolt terá comunicado à Galp que não ia avançar com o projeto, portanto não estaria nas prioridades. A Galp só acabou por comunicar isto já no fim do ano passado, portanto muitos meses depois, e diz que nesse tempo esteve à procura de outros parceiros e que não conseguiu, e por isso a decisão final de investimento não avançou, e a Galp está hoje, como se sabe, mais virada para o petróleo e também para a refinaria de Sines, onde tem um projeto grande de hidrogénio e de combustíveis alternativos renováveis a avançar. É também impossível falarmos sobre lítio sem irmos até Barroso, a mina de Boticas, que tem sofrido avanços e recuos. É a britânica Savannah Resources que está a explorar esta mina. Agora teve a autorização do Ministério do Ambiente e Energia para reiniciar as perfurações. Como é que está este projeto no meio destes avanços e recuos? A mina do Barroso, o projeto da mina do Barroso da Savannah Resources, de facto é o mais mediático e é o mais avançado, no fundo. Existe um outro projeto que também está avançado, que é a mina do Romano, da Luz aos Recursos. Esse terá uma refinaria incluída, portanto, ou seja, quando a Galp e a Northvolt desistiram da refinaria, houve logo vários que vieram dizer, como a Luz aos Recursos, nós vamos ter uma refinaria. O governo também veio logo dizer, estes desistiram, mas já temos outros interessados para virem no lugar, portanto há esse interesse. Em relação ao projeto de Boticas, a Savannah está de facto a avançar, está muito apostada em começar a produção em 2027, é o ano apontado para isto começar. Já tem o apoio, portanto já tem uma acionista de peso que é a alemã AMG, que também tem refinarias, e na altura a própria Savannah disse que a AMG poderia olhar para Portugal também para ter uma refinaria. Os capítulos mais recentes da novela, entre aspas, de Boticas, foram que, portanto, a Secretária de Estado, a antiga Secretária de Estado da Energia, que entretanto saiu do governo, há quem diga que foi por causa disto, assinou um despacho que dá, uma servidão administrativa que dá à Savannah, no fundo, livre passe nos baldios, para entrar nos terrenos e para fazer prospeção.
e portanto agora recentemente a população entrou com uma providência cautelar que no fundo trava essa servidão administrativa. A empresa teve que parar os trabalhos durante mais ou menos 15 dias, mas o governo entrou em ação e a própria ministra do Ambiente e da Energia assinou agora uma resolução fundamentada, é assim que se chama, no fundo a defender o projeto e a permitir então que a Savana volte ao terreno e continue a fazer os seus trabalhos, dizendo que portanto, atrasar isto traz mais prejuízos ao país do que fazer avançar e portanto tudo indica que a Savana poderá continuar os seus trabalhos e que em 2027 comece então a extrair lítio em Portugal. Obrigado, Bárbara. A Bárbara Silva com ponto de situação dos vários investimentos ligados ao lítio. E agora, a resposta da Comissão Europeia às tarifas de Trump. A partir do início de março vão estar em vigor tarifas sobre as importações de aço e alumínio a todos os países do mundo e a Comissão Europeia deverá responder na próxima semana. Comigo está o Paulo Ribeiro Pinto, editor de Economia do Negócios. Paulo, começamos por estas tarifas prometidas por Donald Trump. O que é que está aqui em causa exatamente? Olá, Diogo. O que está em causa, basicamente, são tarifas anunciadas ainda não em vigor por parte do presidente norte-americano. Estamos a falar concretamente de tarifas de 25% adicionais sobre os produtos, matérias-primas em concreto e produtos ainda não acabados, em princípio, de aço e alumínio. Na altura em que isto foi anunciado, que foi no início de fevereiro, o presidente Donald Trump não especificou, não detalhou exatamente o que é que poderia estar em causa, que tipo de produtos é que poderiam estar em causa. Depois, mais tarde, surgiram algumas notícias da Casa Branca de que seriam produtos, sobretudo, semi-acabados ou produtos ainda em matéria-prima praticamente em bruto. A questão aqui principal é saber se de facto o Donald Trump vai até ao final com esta questão de impor tarifas. Obviamente que vários produtos da União Europeia exporta para os Estados Unidos já têm tarifas aduaneiras como em qualquer produto, mas são tarifas muito pequenas, estamos a falar de 2%, 3%, 3,5%, portanto são valores relativamente baixos. Se for de facto para a frente, isto implica que, sobretudo, países do norte e do centro da Europa ficarão mais afetados por estas tarifas, porque basicamente são eles que exportam grande parte de matéria-prima para os Estados Unidos. E como é que prevês que a Europa possa responder caso o Donald Trump de facto avance? 4 de março é o dia para estas tarifas avançarem. A Comissão Europeia deverá responder na próxima semana. Como é que estimas que será essa resposta? A resposta que a Comissão Europeia poderá dar, e Ursula von der Leyen deu logo o tom do que seriam ou do que poderiam ser as tarifas recíprocas por parte da União Europeia. Não falou em valores, mas disse que a Comissão estaria preparada e os Estados-membros estariam preparados para responder de forma bastante ativa. Ela usou uma expressão que dá a ideia de estar a fazer exatamente, ou seja, isto de dar aquela ideia de ser olho por olho, dente por dente. Ela disse que seria apropriada e firme. Não sabemos exatamente qual é o âmbito desta resposta apropriada ou desta contramedida, mas há várias formas que a Comissão Europeia tem de responder a tarifas impostas pelos Estados Unidos. Desde logo, tarifas iguais, ou seja, impor 25% de taxas aduaneiras a produtos que vêm dos Estados Unidos. Aliás, isso já aconteceu em 2018, quando no primeiro mandato de Donald Trump na Casa Branca, ele anunciou tarifas de 25% sobre o aço e o alumínio da União Europeia. E na altura, a Comissão Europeia respondeu com tarifas de igual medida sobre produtos muito específicos norte-americanos e até que são bastante típicos dos americanos, produtos que nós associamos muito à cultura pop e à cultura norte-americana. Estamos a falar de calças de ganga, jeans, de motas, Harley Davidson, passando aqui a publicidade, whisky, o bourbon,
do Kentucky. Portanto, eram produtos e são produtos tipicamente norte-americanos. Obviamente, quando o Joe Biden depois chegou à Casa Branca, foram suspensas estas tarifas, portanto isto não deu em nada, mas agora com o regresso de Donald Trump à Sala Oval, nós temos novamente esta ameaça e vamos ver se concretiza ou não, porque até agora o que o presidente norte-americano tem estado a fazer com a questão das tarifas é usá-las, é de certa forma militarizar uma política económica que normalmente não é usada nestes termos. Portanto, a Comissão Europeia pode responder com tarifas iguais sobre outro tipo de produtos que achar que são mais convenientes para taxar, mas também tem outros mecanismos, tem vários instrumentos. Pode começar a negociar, pode, por exemplo, fazer uma queixa na Organização Mundial do Comércio contra os Estados Unidos e, portanto, depois aí todo o processo, é um processo muito longo na Organização Mundial do Comércio, todo o processo, quando aquilo implica uma queixa formal, depois a queixa é analisada pela OMC, depois a seguir as partes vão quase que a julgamento, expor cada uma delas os seus argumentos. Depois há um comitê da organização que decide o que é que, se alguma das partes tem razão ou não. Portanto, é um processo bastante demorado. Depois há um outro instrumento que foi criado recentemente pela União Europeia, não tanto por causa dos Estados Unidos, mas por causa da China, que tem a ver com um instrumento de resposta, e eu vou aqui recorrer das minhas notas porque de facto é um instrumento bastante recente. Pode acionar um instrumento que se chama Instrumento Anticoerção. Ele foi criado agora recentemente, entrou em vigor em 2023 e basicamente, já foi usado? Ainda não foi usado. Basicamente o que este instrumento permite é que o bloco dos 27 retalie contra medidas de países terceiros que sejam consideradas medidas que forcem, de certa forma, alguns Estados-membros a adotar determinadas políticas económicas que favoreçam esses países. E este novo instrumento permite que os Estados-membros respondam de uma forma mais afirmativa a taxas aduaneiras ou, por exemplo, a queixas que eventualmente algum Estado esteja a apresentar ou, por exemplo, que imponha barreiras à entrada de produtos que considera que são lesivos para o desenvolvimento do país. Portanto, há aqui várias formas que a União Europeia pode responder ao Donald Trump. A mais significativa seria de facto a imposição de tarifas em igual medida, mas aquela que eu vejo como sendo a que provavelmente terá maior potencial para avançar será a negociação na OMC com respectivas negociações bilaterais, processos, etc. Deixa-me só voltar aqui um bocadinho atrás porque não aprofundámos muito este ponto de como é que pode afetar a Europa, e não sei se tens alguma indicação de setores que possam ser mais afetados, obviamente que o do aço e do alumínio, mas depois há outros adjacentes. Sim, há vários setores que podem ser afetados, direta e indiretamente. Diretamente serão, obviamente, as grandes metalúrgicas, as grandes siderurgias, nomeadamente na Alemanha, que imediatamente serão afetadas porque deixam de poder exportar ou exportam, mas com um preço muito mais elevado e, portanto, logo aí o que acontece é que essas empresas vão conseguir vender muito menos aos Estados Unidos. Os Estados Unidos são um sorvedor, eu não queria usar esta palavra, mas não me vem outra à cabeça, mas são grandes consumidores de aço e de alumínio, porque também têm uma indústria pesada muito, muito significativa. E a União Europeia fornece, não sendo o principal fornecedor destes materiais para os Estados Unidos, também fornece os Estados Unidos. Obviamente esse seria o primeiro impacto, portanto indústrias europeias de produção de aço e alumínio, não produtos acabados, seriam as primeiras afetadas, com eventualmente consequências no lucro dessas empresas, consequências no emprego. Portanto, isso poderia tudo acontecer. A segunda, eventualmente o segundo impacto mais direto seria a redução de vendas para outros países terceiros que não os Estados Unidos, mas que fornecem depois os Estados Unidos. Ou seja, imaginemos países que estão na cadeia de valor intermédia e, portanto, se há empresas europeias que vendem para essas empresas intermédias que depois, por sua vez, revendem para os Estados Unidos, também seriam afetados.
No fundo, quem seria o agente económico que levaria com uma pancada maior seriam os consumidores norte-americanos. Isso não há dúvida nenhuma. Porque se tu tens uma empresa que vende para um outro país que impõe taxas, essa empresa, por sua vez, aumenta ou vende menos, ou então aumenta o preço para conseguir competir. O produto final que sair de qualquer uma destas empresas vai ser muito mais caro e o consumidor final vai sempre pagar mais, como é óbvio. Se houver, entretanto, retaliação por parte da União Europeia, também os consumidores europeus também vão sentir esse impacto. Claro que a União Europeia pode procurar outros mercados e tem feito isso, nomeadamente com acordos, agora mais recentemente no Mercosul, por exemplo, em que pode ir buscar outros produtos e depender menos dos Estados Unidos. Mas, por exemplo, nós estamos muito dependentes dos Estados Unidos na questão energética, porque deixámos de ter o gás russo e começámos a importar muito do Qatar e dos Estados Unidos com o gás liquefeito, gás natural liquefeito. E, portanto, logo aí os Estados Unidos, os próprios, e o petróleo também, mas os Estados Unidos têm um grande poder negocial face à União Europeia. Portanto, o dominó aqui seria, o efeito dominó seria aumento de tarifas, aumento de preços, o consumidor iria pagar mais, haveria menos trocas comerciais. Nós estamos a falar da maior área de trocas comerciais de comércio livre do mundo, entre os Estados Unidos e a União Europeia. São muitos bilhões de euros por ano a circular no espaço atlântico. E, portanto, logo aí seria, se tudo isto, tudo o que o presidente norte-americano promete de impor taxas e mais taxas aduaneiras for para a frente, isto significa que teremos uma redução substancial do comércio entre os dois países, com efeitos no emprego de cada um dos lados do Atlântico, na capacidade da economia avançar, na criação de emprego, na receita do Estado. Quer dizer, tudo isto depois é uma bola de neve, não é? Cá estaremos para ver se de facto Donald Trump avança com estas tarifas já no dia 4 de março. Paulo Ribeiro Pinto, com um cenário de resposta da Comissão Europeia a estas tarifas dos Estados Unidos. Obrigado, Bárbara. Obrigado, Paulo. Assim terminamos mais um episódio da Soma dos Dias. Marcamos encontro para de hoje a 8, porque em todas as semanas há histórias para contar. Obrigado por ouvir. Até lá.